a descrição desse projeto, a gente tem também a parte de o que são boas práticas, né? Eu acho que para esse projeto funcionar, depois vocês podem aprofundar, né? E esse daqui é o link de desenvolvimento, né? Então, tudo que eu for fazer, vocês vão entrar no milkmedia.com/acanhã, né? E daí vocês vão ver aqui o progresso, a parte prática do progresso do projeto, tá? O que eu fiz aqui, Bruno? Eu peguei o seu PDF lá, abri ele e fui pegando os arquivos. Mas eu preciso sim, eu gostaria muito de ter os arquivos específicos, né? Então, ele em EPS, ele em PDF, ele em PNG, JPEG, ali, não sei se a gente vai usar essa textura ou não. Então, a gente pensar um pouquinho nesse tipo de material que eu vou precisar, tá? O restante já coloquei aqui. Outra coisa que eu também queria. Eu não tô vendo vocês, então se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falem, tá? Pra eu poder parar aqui e responder. Mas então, eu queria pedir a fonte que você tem, porque principalmente a Canhã, eu encontrei só uma e ela é nula, e daí faltava alguns números nela, daí eu não sei se é um problema do arquivo que eu peguei ou não, não sei se é da própria fonte, então queria que você me mandasse esses arquivos, tá? Pode ser TTF, OTF, o arquivo que você tiver aí para eu poder embedar no site e a gente conseguir utilizar ela, tá? Bom, Beleza. Algumas das fontes mesmo têm aquelas ausências de acentuação e coisa assim, e aí no design eu dava uns truques. tá. Mas aí a gente, na hora de layoutar, de fazer a layoutação das telas, a gente vê Be- como substituir algumas fontes, se for o caso, sabe? Beleza, tá bom, tranquilo. Bom, então tá. Então aqui é a primeira página, tá? Eu vou colocar vocês como membro, eu vou mandar um link, inclusive, agora, de redefinição de senha. Daí vocês vão ter acesso a essa plataforma aqui, tá? Vocês vão criar a senha lá certinho, e daí vocês vão entrar nessa página aqui. Então aqui é a parte que a gente vai mais utilizar, é a aba tarefas, tá? Então, ó, primeira reunião, quarta-feira, é que aqui era a minha programação, mas a gente fez às 11, tudo bem, vou arrumar, tá? E daí, então, queria que vocês colocassem, lembra? Além disso, dentro da descrição aqui, vai ter mais um link aqui, que é o mapa, que daí é aquele roteirinho, que é um mind map, um mapa mental para a gente organizar as ideias, todo mundo tá na mesma página, tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho as coisas que eu preciso. Então, daí eu já marquei. Eu estou imaginando para a gente fazer o acompanhamento desse projeto uma reunião semanal. A gente pode fazer mais ou não fazer, vai depender ali da demanda mesmo do projeto, né? Mas pelo menos uma reunião semanal. E o que eu queria que vocês trouxessem aqui, né? Então você clica aqui, ele vai abrir. Então, a linha do tempo que eu já fiz, fazer o pagamento da primeira parcela, daí eu vou conversar com a Líbia, aqui é a parte do acesso ao projeto, quando vocês não tiverem, vocês entrem aqui, né, para ver a visualização inteira do projeto. Deixa eu voltar lá. A próxima coisa seria o mapeamento e roteirização, que é o mapinha que eu vou mandar para vocês, né? Então, o que eu preciso de bate pronto? Acesso à identidade visual, logo, cores, artes, fontes, etc. Eu preciso de acesso às redes sociais, então provavelmente vocês vão ter aí uma página no Facebook, uma página no Instagram, a parte business, né? E daí eu queria que vocês me colocassem, já fizessem ela no formato business, né? Então pelo Meta Business ali, e a gente vai juntar todos os ativos numa conta só, então todo mundo vai ter acesso. Porque daí eu não preciso ficar pegando senha de vocês, eu realmente não vou mexer na rede social, mas eu vou ligar, por exemplo, o catálogo do site à rede social, então eu vou usar um pixel do Facebook, eu vou usar talvez a gente também tenha o mesmo catálogo disponibilizado no Facebook. Talvez o mesmo catálogo também seja no WhatsApp. Então, a gente linkando todas elas pelo Meta Business lá,
todo mundo tem acesso sem precisar ficar trocando senha, etc e tal, né? Além de... Tá, depois me passa então o seu e-mail do Facebook, que aí eu te coloco como um dos administradores lá do Tá rolê. bom. Então, não, eu tô fazendo mais um onboarding aqui, mas vou passar tudo isso, tá? Principalmente no Beleza. mapinha ali. Bom, o próximo ponto seria a parte também de pagamentos. Eu sei que a Líbia já falou comigo. Eu vou fazer uma tabelinha, Líbia, para você, inclusive, fazer uns exercícios ali do que vale mais a pena para você ou não, em relação a taxas, etc e tal. E também, como eu te falei, para mim, a gente começaria com Pagar.me, se for pagamento por cartão, e Pix, tá? Que daí a gente dá um desconto, o desconto da taxa do Pagar.me a gente poderia dar em benefício do Pix para a gente fomentar essa forma de pagamento, que daí cai direto na sua conta, não tem intermediário e é tudo ok, né? E imagino que também o ticket médio de vocês, por enquanto, só por saquinho, não vai ser tão alto. Então, é uma boa ferramenta, né? Além disso... O Pagar.me é o quê? É como se fosse um PagSeguro. PagSeguro, é? Tá. Só que eu prefiro Pagar.me porque, principalmente, o antifraude deles é melhor. Porque daí eles dão mais autonomia. Porque, inclusive, digamos lá que uma das transações não foi aceita por causa do antifraude. Se você tiver um conhecimento, se você tiver em contato com a pessoa e você falar, não, eu quero fazer essa transação sem o antifraude, ele permite isso. Já no PagSeguro é muito complicado e principalmente quando é um ticket um pouco mais alto, o antifraude é muito chato deles. E daí sua loja não vai ter esse tipo de exercício ali, no sentido de não tem um histórico de compra. Então o cara de repente gasta 500, 600 reais na sua loja, vai travar. E daí é uma coisa chata, porque daí você tem que ficar perdendo tempo. O suporte do PagSeguro é muito, muito ruim. Então é por isso que eu não gosto deles. E a taxa deles é boa, mas as outras coisas acho que compensam mais por isso, tá? E o PayPal, se você... Desculpa, pode falar. Desculpa, inclusive eu já recusei compra por causa dessa questão do PagSeguro, tá? Eu deixei de comprar. Então, exatamente, porque é chato, meu. Pô, você tá querendo comprar um negocinho lá e daí fica aquela coisa, não, putz, pode ser fraude, pode ser crédito, pode ser tudo. E, meu, e não é transparente. No Pagar.me já tem um painel ali que você vê foi o antifraude aqui. Então você fala, meu, posso fazer isso sem o antifraude? Você vai fazer manualmente, obviamente, você vai reprocessar ela manualmente, mas você consegue, você tem essa liberdade e até em algum momento eles liberam ali, conforme a história vai rolando, né? Eles liberam você ficar sem o antifraude. Eu não aconselho, mas teve cliente já que eu tive que desabilitar o antifraude porque era um ticket muito alto. Então sempre era pego. E a gente tirou e nunca teve problema. Mas daí depende do seu produto. Imagino com vocês a gente não vai ter esse problema, tá? Bom, vai ser esse link do mapa aqui, tá? Na descrição. Ele só vai ter uma ramificação aqui que é o de vocês. Voltando ainda mais lá, né? Aqui são todas as tarefas que a gente... Execução do projeto. Então aqui também tem uma descrição do que é execução do projeto. Pô, configurar o servidor, o ambiente de hospedagem. Aqui eu já criei dentro do meu, né? Já tem como se fosse um boneco disso, eu só subo ele e ele já monta tudo que eu preciso. Carregar conteúdos mapeados e roteirizados dentro da plataforma. A plataforma já está lá, é o WordPress com WooCommerce. Então a gente vai começar a alimentar em relação ao mapeamento que a gente estiver fazendo. E desenvolver o template visual, que daí é onde eu acho que eu vou mais conversar com o Bruno. Que o que eu acho, Bruno? Eu acho que eu vou te mandar um protótipo, wireframe aí, e você vai construindo em cima, sabe? Assim, ou se você já tiver uma ideia, inclusive, ou referências, pode me mandar e falar, Enzo, eu gosto bastante desse site, dá para fazer? Tô pensando nisso. Daí eu tento fazer, ou que eu não concordar em fazer, eu falo, olha, talvez eu não faria isso, porque no mobile não funciona direito, ou a velocidade é prejudicada, ou a usabilidade não acontece aqui porque é um mouse ali, um over, que você daí tem que colocar o mouse em cima e o negócio muda porque no celular não tem, né?
Então tem algumas coisas assim que a gente vai conversar isso mais adentro. E aqui tem as datas, tá? Então quando eu tô programando para acontecer tudo. Obviamente pode mudar, tá? A integração com o Bling tá lá no começo, né? O Bling é essa ferramenta aqui, tá? Como eu te falei, por mim a gente utiliza ele porque principalmente eu vou ver aqui se eu consigo um código para ter alguns meses de desconto, né, da mensalidade. E mesmo que a gente continue utilizando ele no free, para esse primeiro passo ele rola. Ele só não vai rolar a parte de desenvolvimento, né? Ele só não vai rolar ali para fazer a parte de emissão de nota fiscal, que inclusive a Líbia já falou que tem o certificado, então teria só que fazer a configuração. Mas é esse sisteminha aqui, tá? E daí a gente configurando com o site, deixando ele redondinho, daí depois a gente começa a pensar em outros marketplaces, etc e tal, tá? Mas daí também isso vai estar no material de suporte para vocês utilizarem. Pode falar. Você me passa, então, se você tiver o cupom, então, esse aí eu já posso providenciar. Exato. Você já poderia providenciar assim, que a gente já deixa integrado e daí você vai já se habituando por ele, sabe? Porque o que acontece? Lembra que eu te falei? Ele vai servir muito para gerenciar as vendas, tá? Não necessariamente o site, mas as vendas. Porque você vai ver que você vai ter várias saídas aí, pessoalmente, pelo WhatsApp, pelo site, e aí ele unifica tudo e você consegue controlar tudo bem, tá? O Bruno caiu. Eita, deixa eu ver aqui. Voltou. Bruno? Desculpa, gente. Tá aqui, trocar de fone. Bati o dedo no fone de ouvido, a ligação caiu. Mas eu tava falando, você chegou até a parte do Bling, né? Que eu tava falando aqui. Sim. Foi tipo 10 segundos que eu perdi só. Ah, tá. Então, beleza. Bom, daí, feito isso, a gente tá com os produtos. Inclusive, Líbia, se você já tiver o produto desenhado no sentido de, o produto vai chamar assim, ele vai ter opção PMG, as especificações técnicas, o material, o tamanho dele, o cubagem, sei lá como que a gente vai utilizar isso, a ficha técnica, né? Isso daí é super interessante já, porque inclusive a gente já vai pensando em como desenhar esse produto para o usuário, a experiência na página, né? Qual que vai ser o call to action dessa página, né? Não é só você estava lá na live que eu estava falando, não é só o compre, né, agora, compre aqui. Mude o mundo, é um pouco do manifesto ali que vocês já estão criando, que vocês já criaram, né, que vocês já estão fazendo, mas obviamente, para venda, não é só a mudança. O call principal no nosso site e-commerce é para venda. Então, tudo que vocês fizerem, vocês têm que pensar, a finalidade é venda, não é curtida, não é engajamento, é venda. Eu quero que o cara compre nessa plataforma, tá? Então, se você tiver já a ficha do produto, você já pode preencher lá no mapinha, tá? Bom, feito isso, daí a gente vai fazer a integração com o Facebook e Instagram, que é o que eu estava falando, que já era bom eu já ter antes, porque qualquer coisa eu já deixo habilitado, conforme eu... Ô Enzo, Oi. Tu tem algum modelo dessa ficha técnica? Eu vou te... Eu tenho umas informações, mas é aquela assim, mesma que você me passou ali. aquela mesma que eu te passei? Eu acho que sim. Ali não tem tamanho. Aí a gente tem que mandar junto as especificações do cartucho, né? Certo. E aí tem que incluir naquele documento tamanho do cartucho e peso. Certo. Tá. Esses dados eu tenho. Tá bom, não, fique tranquilo. Não, e vocês vão ter um mapinha, Líbia, fica tranquila. Agora pode parecer muita informação, porque eu tô jogando mesmo, porque aqui é um onboarding, gente. Eu tô apresentando a plataforma de acompanhamento do projeto. Então pode ser, vocês nem vão utilizar tanto, mas é mais pra gente ter um lastro aqui do que vai acontecer, tá? E quando ele vai acontecer, que ordem que ele vai acontecer. Então daí tem a integração com o Facebook e Instagram, que daí é você ter aquele botãozinho de compre no seu Instagram, ter o botão de compre no WhatsApp, ter o botão de compre no Facebook, isso é super importante. Apesar de não ser o principal canal, ele é um canal de
atração, né, ali de veiculação dos produtos, mas provavelmente a maioria das transações vão ser no próprio site, tá? Por fim, daí a gente tem já produto, a gente tem as especificações, tem o visual, a gente vai para a parte de checkout, pagamentos. Pô, a gente vai colocar esse pagamento na mesma página do produto ou a gente vai mandar ele para outra página? Pô, o que muda isso? Pô, para ter uma outra página, talvez ele tenha que ter um cadastro do usuário. A gente vai cadastrar o usuário para fazer um mailing, para utilizar ele para trabalhar, para anúncio, para fazer toda uma retenção de dados aí. Pô, vamos, então tá, então vamos fazer uma outra página, não a do produto para fazer o checkout, né? Pô, como que é a apresentação disso? Os dados que a gente vai pedir, tem alguns dados que são obrigatórios por causa de cartão de crédito, que é CPF, o nome, alguns tem o RG até, né? Então a gente tem que colocar lá. Pô, não, tem uns que nem precisa de todos esses dados, beleza. Então a gente vai pensar nisso só nessa parte aqui, ó, é a parte de pagamentos, que é muito importante, por isso que eu coloco ela à parte e depois de tudo que a gente já tem. Porque ela é o próximo passo depois do que a gente fez, né? Principalmente para o usuário. Porque como eu já falei lá também naquela live, é um dos momentos que a galera resolve abandonar o carrinho, abandona o checkout. Por quê? Porque o que acontece? O frete não funcionou, não teve a opção de pagamento parcelado, o Pix deu algum problema, ou não estava claro que a pessoa só vai ver o QR Code depois de apertar o botão finalizar. Muitas pessoas, principalmente as que não têm prática, acabam falando, eu não achei o Pix, não consigo continuar. Então vai ter que ter um botão de WhatsApp aí, ou talvez uma dúvidas frequentes que a gente vai colocar ali. Então, por isso que ele é um capítulo à parte. Checkout e frete também é um capítulo à parte, porque, como eu falei, hoje em dia a gente tem o Correios, mas dependendo da cidade, imagino que na cidade de vocês tenha já uma boa base aí, a gente pode, por API, como se diz, integrar com um motoboy aí, se a Borzo tiver aí, ou a Lalamove, acho que as duas já estão aí, a gente pode integrar com uma das duas, o cara tem o valor final ali, com o tempo certinho, então é muito benéfico isso, sabe? A gente também pode desenvolver um frete de motoboy por quilometragem, por raio nosso mesmo, que daí a gente determina, sabe? Então tem algumas opções aqui que a gente pode melhorar bastante. Bom, feito tudo isso, a gente já está com um site no ar. Daí a gente, aqui ele está em ordem diferente, mas isso pode mudar, tá? Porque daí a migração é o domínio final lá. Inclusive, por falar em domínio, eu fui dar uma procurada no domínio que vocês falaram, parece que ele já está registrado. É de vocês, gente, o .com? A gente vai usar o .com ou a gente vai usar o .com.br? .com é nosso. Tá. Eu aconselharia vocês também pegarem um .br, tá? Mesmo que vocês não utilizem ele como identidade, a gente fazer o redirecionamento por DNS. Porque provavelmente as pessoas vão digitar isso. E é barato. Se você fizer direto pelo registro BR, é R$40 por ano, assim. Dá tipo um pouco mais do que... menos de R$10, né, ali. Deixa eu pegar aqui. E o último item é o manual do usuário e conteúdo de suporte, que daí são vários vídeos que eu gravo, manuaizinhos assim, para você ter autonomia de gerenciar seu site, etc. Tá? Assim, como carregar o produto, como dar andamento no pedido, como quem são os e-mails que recebem quando um pedido é feito, quando um pedido falhou, quando um pedido é cancelado, como carregar novos produtos, entendeu? Esse tipo de conteúdo aqui. Mas no começo fica na minha mão porque a gente precisa de agilidade para colocar no ar. Estando no ar, daí eu dou autonomia para vocês mexerem, entendeu? Tá? Agora aqui, ó, só para vocês visualizarem, bom, se vocês não quiserem utilizar, eu aconselho vocês utilizarem o próprio Google Drive, tá? Mas se vocês não tiverem conta, etc., vocês podem carregar os arquivos aqui, ele aceita até, acho que 500 megas aqui, normalmente é o necessário.
e vocês arrastam as coisas que precisam para cá. Pode linkar até com o próprio Google Drive de vocês, mas se tiver já no Google Drive, só me passa o link que eu acho mais fácil, tá? Discussões também. Aqui eu utilizava mais isso quando não era mais e-mail, né? Hoje em dia, como a gente utiliza muito o WhatsApp e a gente já está começando nesse projeto com o WhatsApp, eu imagino que os pedidos de alteração, as discussões vão acontecer muito mais no WhatsApp. Mas tem esse canal aqui também se precisar, tá? Visualização gigante. É justamente ela linear, né? O que vai acontecer dentro desse período aqui. O que eu estou imaginando? A gente começando hoje, dando start hoje, em agosto a gente já está definindo ali, daqui a quase 30 dias, o checkout e o frete, né? Que é na mesma época aqui, ó, 22 de agosto, a gente já definindo isso e, né, no final dessa semana do dia 26 já está com o site no ar. Ele indo para migração, entendeu? E daí, o site no ar, a gente vem começando a ver ele funcionar realmente. Eu faço o manual do usuário e normalmente demoro de 1 semana a 2 semanas, tá? Para entregar isso, mas durante esse tempo eu vou estar aqui, o valor tá errado, Enzo, tem que mudar, como que muda? Pô, muda você que eu não sei mudar, beleza. Vou estar super aqui, tá? E daí até tá um pouquinho mais aqui porque é só um espaço a mais. Mas ó, ele tá falando 21 de setembro. Porque daí depois a gente vai ter um mês aí de adaptação, uma janela aí, que eu imagino que, a gente ainda vai ter algum contato no sentido de, olha, Enzo, estão reclamando que no mobile não funcionou. Estão reclamando que no iPhone 12 não tá funcionando. Vê o que tá acontecendo. Então daí eu vou emular um iPhone 12. Putz, no Galaxy S 20 milhões não tá funcionando, então eu vou emular lá para tentar verificar esse problema, entendeu? E daí, então, é por isso que eu coloquei até aqui setembro, mas no meu cronograma aqui, na semana do dia 22 para o dia 26, a gente está entrando online com o site de vocês. Agora eu vou parar de compartilhar aqui, só para a gente